banco veja. Como que o brasileiro ele faz então para ficar todo certinho aqui do momento que ele entra? Na verdade, o ideal seria fazer por exemplo, ele pode entrar aqui e na realidade não ter a intenção de domicílio aqui. Essa é outra questão, que seria a sucessão patrimonial. A sucessão patrimonial, por exemplo, é muito interessante, inclusive para a parte de imóveis, porque muita gente desconhece que, por exemplo, na sucessão patrimonial você tem uma exclusão de 5 milhões e 400 se você é residente americano, se você é domiciliado nos Estados Unidos. No entanto, para quem não é domiciliado nos Estados Unidos, essa exclusão é só de 60 mil dólares. Sim, ou seja, um cara com um imóvel de 1 milhão, 60 mil é nada. Exatamente. Então você tem que, na hora que você vai investir aqui, primeiro você tem que pensar um pouquinho, eu vou investir como não residente. O meu plano no futuro é virar residente ou não? Então as estruturas são um pouquinho diferentes. Mas, por exemplo, para o não residente, uma das coisas que ele precisa pensar, não apenas no imposto de renda, mas também na parte da sucessão patrimonial. Como você falou, comprou um imóvel de 1 milhão de dólares, só tem uma exclusão de 60 mil dólares, claro que ninguém quer pensar que vai falecer. Sim. Mas todo mundo vai. O fato é que vai, né? Pode acontecer. Pode não, vai acontecer. E não é só o imóvel, né, Cláudio? O cara tem mais 500 mil na conta e isso é patrimônio que vai ser transferido também. Não, isso aí é um pouquinho diferente, porque o cash, por dinheiro exemplo... Dinheiro em espécie é diferente. Dinheiro em espécie, ele não é considerado patrimônio americano. Agora, se você investir em fundos, investir em ações através de uma conta bancária, aí sim, isso aí pode ser considerado patrimônio americano. Então, por exemplo, quando você investe, uma coisa simples que eu vejo muito que as pessoas falam, eu vou comprar através de uma LLC aqui nos Estados Unidos. Eu coloco o nome da empresa, aí eu estou protegido para fins de sucessão patrimonial. Não necessariamente. Porque a LLC, na realidade, você tem um patrimônio americano, que são exatamente as cotas da LLC. Então, não te dá proteção nenhuma quanto a ter uma LLC. A LLC pura e simples para sucessão patrimonial não te dá não te blinda, não te faz nada. Exatamente. Então, por isso que muita gente tem essa estrutura, que é uma uma offshore, tendo então, talvez, tendo diretamente um investimento nos Estados Unidos, ou tendo através de um LLC, ou tendo através de uma empresa que é uma corporation aqui nos Estados Unidos. Sim, porque daí quando a pessoa morrer, porque ela vai morrer, não é se ela morrer, é quando ela morrer, a substituição do proprietário vai acontecer nessa offshore. Exatamente. Então, na LLC aqui nos Estados Unidos, que comprou o imóvel, o sócio continua mesmo, que é a que está lá fora. Exatamente. Nesse sentido, ela dá essa proteção. Se o cara abre se a pessoa abre só a LLC aqui, ela tem, na verdade, uma proteção só de liabilities contra a pessoa física dele, porque morre na empresa a liability aqui, né? Diferente do Brasil, que sobe. E uma das coisas muito interessantes também, só para te falar um pouquinho mais de impostos, tem uma nova regulamentação que foi aprovada em 2017. Anteriormente, se você era estrangeiro, uma pessoa física, né, que comprou um imóvel através de uma LLC, então você, digamos, você 100% dono da LLC, a LLC 100% dono do imóvel. Direto, sem a estrutura offshore. Do offshore. Então, o que acontece? Acontecia anteriormente. Essa LLC era considerada disregarded, completamente transparente. Não tem nem necessidade de fazer declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. No entanto, atualmente, uma das coisas que as pessoas desconhecem é que tem essa previsão na lei que você tem que fazer uma declaração de imposto de renda da LLC, que anteriormente não precisava fazer, e declarar todas as transações com uma pessoa que é dono da LLC, que é fora dos Estados Unidos, seja ela pessoa física ou uma offshore. Por que isso é tão importante? Porque essas transações que você tem com a LLC, agora elas implicam qualquer transação de cash. Aí você fala, eu não tenho nenhuma transação com a LLC. Ok, a LLC, normalmente ela se registra todo ano. Sim. Em janeiro, em março, você tem que pegar e pagar na Flórida um registrozinho. Quem pagou isso? Se a LLC não tem receita,
Esse dinheiro veio de algum lugar? Veio de algum lugar. E veio do quê? Do dono da LLC. Então, imediatamente você tem uma obrigação tributária de fazer a declaração. Sim. E a penalidade... Seria como fosse ele tem que declarar que aumentou o capital, fez uma aposta, fez um empréstimo exatamente. desses $500 que tem que pagar lá. E a coisa que é mais interessante é porque são essas transações de partes relacionadas. Sim. Então, de acordo com a nova regulamentação, se você não fizer a declaração, o mais importante é esse outro formulário de partes relacionadas. A penalidade é de $25 mil. Quer dizer, não tem imposto a pagar, mas você tem uma penalidade por não informar. Eles só querem saber a informação.